noite, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer essa web com o tema, né? Observando. É Libras, nossa disciplina é de Libras. Su, você consegue vir um pouquinho mais, virar mais? Isso. Ok. Então, boa noite a todos. Agradeço primeiramente a equipe do NEAD pela transmissão, também a nossa intérprete de Libras, professora Roseli. Nós vamos conversar hoje um pouquinho nessa webconferência da Reoferta sobre alguns pontos legais da disciplina de Libras em si, né? Então, por que hoje, né, vocês, no currículo do curso de vocês têm essa disciplina de Libras, né? Como que essa disciplina ela chegou até o currículo das universidades, né? Então, como que a Libras, né, ela se instaurou enquanto disciplina? Então, nós começamos, né, primeiramente, vamos pensar assim, quem é o público usuário dessa língua, né? Por que vocês, no curso de letras, né, especificamente, vocês precisam passar por essa disciplina, né? Mas eu não quero me especializar em trabalhar com estudante surdo. Mas, né, saindo da universidade, vocês irão para o contexto de sala de aula, né? Vocês estarão se formando na questão da licenciatura. E pode ser que vocês tenham um aluno surdo, né? Pode ser que vocês tenham um aluno na inclusão, alguns podem, de repente, trabalhar num contexto de escola bilíngue. Então, houve-se essa necessidade, né, da disciplina de Libras, mas isso começou há um tempinho já, né? Então, quando a gente teve a lei de Libras, né? Eu vou falar um pouquinho sobre esses movimentos surdos também, né? Que não se deu só pela lei de Libras, né? Não foi só em 2002, a partir da lei de Libras, mas que ela realmente se estabeleceu. Mas houve, então, todo um movimento, né? Então, os movimentos surdos, né? E por que eu falo quem é esse público, né? Porque hoje nós temos, né, muito forte a questão dos surdos sinalizantes, né? Os sujeitos surdos que sinalizam, que têm a Libras enquanto língua, que se identificam em uma cultura surda, né? Que estabelecem, que constroem a sua identidade enquanto sujeitos surdos. Então, é para este público, né, que de repente vocês, enquanto docentes, podem vir a trabalhar com este público. Então, os movimentos surdos, nós temos eles muito fortemente a partir dos anos 80 ali, né? Então, que começaram esses movimentos. E se a gente perceber a questão, já lá na Declaração de Salamanca, em 1994, nós temos a questão da diversidade, né? A Declaração de Salamanca, ela abre portas para que a educação especial se estabeleça, né? Para que princípios, questões políticas e práticas sejam estabelecidas voltadas à educação especial. Então, surge nesse contexto de educação um outro público, né? Que vem ali a partir da Declaração de Salamanca. E para nós, especificamente, na área da educação de surdos, em 1999, né, desses movimentos surdos que surgiram ali, que emergiram na década de 80, em 1999 nós temos muito forte um movimento que gera um documento. E esse documento, né, elaborado pela comunidade surda a partir do pré-congresso ao 5º Congresso Latino-Americano de Educação Bilíngue para Surdos, que aconteceu em Porto Alegre em 99, ele sai intitulado A Educação que Nós Surdos Queremos.
Então, um documento elaborado pelos próprios surdos, pontuando questões políticas e práticas educacionais voltadas ao público surdo. Além disso, definindo questões de comunidade, cultura e identidade surda, né? E também sobre o profissional surdo, como esse profissional deve se especializar, se formar, enfim. Esse é um primeiro documento muito completo. E por que eu trago esse documento? Porque ele acaba dando base para que a Lei de Libras ela seja construída. Então, a Lei de Libras, ela não surgiu do nada, né? Ela teve todo um contexto histórico ali de luta, né, dos movimentos dos surdos, né, que viam uma necessidade de ter a sua língua respeitada, de ter a sua língua valorizada, de ter o seu direito linguístico garantido, né, e elabora um documento. Esse documento, né, a educação que nós surdos queremos, lá de 99, ele vira lei em 2002. Então, percebam que há aí, né, um tempinho entre o documento, a educação que nós surdos queremos, e a lei 10.436, que é a Lei de Libras de 2002. Então, essa lei, ela reconhece a Libras como meio de comunicação e expressão dos surdos brasileiros. Então, aqui, agora a gente passa a ter um outro status, né? Não é só a língua ali que os surdos usavam, agora ela está na legislação. Agora as instituições precisam ofertar, né, atendimentos em Libras. As instituições precisam respeitar a pessoa surda, né, a sua língua, precisam dar valor a isso. Porém, a Lei de Libras, ela vem ficar mais forte, mais robustecida a partir do Decreto 5626 de 2005. Então, percebam esse movimento, né? 1999, a educação que nós surdos queremos, aí conseguimos a lei, né? A lei, ela foi construída, mas ainda com muita fragilidade, né? Ainda não nada robustecida, né? Precisa de algo que venha complementar, algo que venha fortalecer essa lei. Então, nós temos, daí, então, o Decreto 5626 de 2005. O Decreto 5626 de 2005. E é no decreto que nós passamos a ter, né, a partir do decreto, a inclusão da Libras como disciplina curricular. Então, essa disciplina, né, que alguns já concluíram e outros acompanham, né, realizam nesse momento, ela surgiu lá, veio, né, a partir da Lei de Libras, mas ganha força com o Decreto 5626, né, de 2005. Então, é no decreto, né, que vocês vão encontrar lá, que dispõe sobre a inclusão da Libras como disciplina curricular. E assim, a partir do decreto, né, existe toda uma preparação, porque daí o decreto, ele não traz só a questão da disciplina de Libras, né? Ele fala também da formação dos profissionais, né? Do professor de Libras, do instrutor de Libras. Ele fala também do uso e difusão da Libras e da língua portuguesa para as pessoas surdas, porque lá na lei de 2002, a lei, ela garante, né, ela reconhece a Libras como meio legal de comunicação das pessoas surdas do Brasil. Porém, ela não extingue a língua portuguesa, né? Então, fala-se também, né, a lei de Libras traz também que a Libras não substitui a língua portuguesa em sua modalidade escrita. Por isso que hoje nós falamos da questão bilíngue de surdos, né? Porque nessa questão bilíngue, o surdo permeia por essas duas línguas, a Libras e a língua portuguesa na modalidade escrita. Certo? Então, está na lei. Não que o surdo tenha a opção. A lei apresenta isso, Libras e língua portuguesa modalidade escrita.
O decreto 5626, ele também fortalece alguns pontos quanto à formação do tradutor-intérprete de Libras, língua portuguesa, também da garantia do direito à educação. Então, quando a gente luta e diz que o surdo tem direito a uma educação bilíngue, onde que a gente começa esse respaldo? Lá no decreto, né, que veio reconhecer a lei, que se formou pelo documento que nós surdos queremos lá de 1999. Também, né, o decreto ele vem fortalecer a questão da Libras, né, em outros, além do contexto escolar, né, do contexto educacional. Ele vem também garantir o direito da pessoa surda, né, ter a sua língua na área da saúde, em empresas que prestam serviços públicos, né, e, enfim. Porém, né, hoje, se a gente for olhar, a área, né, o contexto educacional é hoje o contexto que a gente mais tem, né, que é essa questão da acessibilidade linguística. Porque ainda é muito falho para um surdo, se ele for a um posto de saúde, ele não tem um intérprete, né? Se ele for precisar de um atendimento, seja qual for o cunho de atendimento na área da saúde, dificilmente ele vai encontrar. Nas outras instituições que prestam serviço público, né? Se eu for num CRAS, o surdo não vai encontrar intérprete. Dificilmente, né, há lugares que dispõem desse profissional. Então, 2002, a Lei de Libras, né? O quanto tempo, né? Decreto 56, quase 20 anos, né? O ano que vem, 20 anos. E a gente ainda necessita estar reforçando e estar lutando, porque o direito do surdo ainda não está garantido em todos os âmbitos, né? Com o decreto 5626, nós tivemos, né, com relação à formação de intérprete, a instituição do ProLibras. O que foi o ProLibras? Foi um exame nacional, o ProLibras, esse é o sinal do ProLibras. Foi um exame nacional de certificação de profissionais intérpretes aqui no Brasil. Então, o decreto ele traz que no período de 10 anos, né, a contar de 2005, né, que foi até 2015, seria ofertada essa questão do ProLibras para certificação dos profissionais intérpretes de Libras. Então, o ProLibras ele se extinguiu em 2015, né, cumprindo, então, esses 10 anos de 2005 a 2015. No decreto também, nós temos a questão do Letras Libras, né, o curso de Letras Libras, que hoje, né, é um curso que vem, né, que cresceu muito, né, que teve início com a sua primeira turma lá na UFSC, aqui no Paraná, presencialmente na UFSC. Aqui no Paraná, nós temos na Federal, né, na UFPR, presencialmente. E temos muitos cursos de Letras Libras à distância, né? Então, mas também passou a se disseminar a partir do decreto 5626. E quando o decreto traz também da garantia, né, da pessoa surda à educação, ele fala de uma escola bilíngue para surdos, né, que os surdos tenham um espaço bilíngue onde a sua língua, a Libras, no caso, seja a língua de instrução. 2005. As discussões atualmente já mudam um pouquinho essa construção de educação bilíngue para surdos e trazem a questão da educação bilíngue de surdos. Então, eu tenho uma mudança ali na terminologia. Então, do para, muda-se para o de surdos. Por que essa mudança? Porque esse movimento surdo, né, composto por pessoas surdas, estudiosos surdos, familiares de surdos, profissionais que atuam na educação de surdos, entende que essa questão do para, não,
é como se a educação bilíngue ela, fosse construída e fosse ofertada aos surdos apenas. Mas, quando eu trago para a educação bilíngue de surdos, o próprio surdo é protagonista de escrever o seu processo educacional, o processo educacional pelo qual ele vai passar. Então, há essa construção do surdo estar junto nesse processo, né? O surdo, aquele que sente na pele as vivências surdas, as necessidades surdas, as experiências surdas, também construindo esse seu processo educacional. Então, atualmente, nós falamos de uma educação bilíngue de surdos, que é composta, né, por um espaço que oferte a Libras como L1 e a língua portuguesa na sua modalidade escrita como L2. Nós tivemos também ali com o decreto, né, essa questão da formação do profissional intérprete. E em 2010 nós tivemos a lei, né, a primeira lei, né, que fala da profissionalização do profissional tradutor e intérprete de Libras. Então, a lei 12.319 de 2010 foi a primeira lei que vem regulamentar a profissão do tradutor e intérprete. Essa lei, porém, ela traz muitas falhas, né? Muitas falhas, e ela foi alterada pela Lei 14.704 de 2023. Está fresquinha a lei. Tentando o quê? Proporcionar que o profissional tradutor e intérprete de Libras tenha melhorias na sua profissão, né? Então, há também essa luta dos movimentos surdos, não só por uma educação bilíngue, uma educação de qualidade, mas também por esse profissional tradutor e intérprete de Libras, por melhores condições de trabalho. Nesse movimento, né, nessa linha do tempo que a gente está construindo nessa conversa, parece que falando assim, é tudo muito simples. Criou-se um documento, criou-se a lei, né? Criou-se... parece que tudo assim surge muito rápido e de modo muito fácil, né? Mas, como o Foucault sempre citou, onde há poder, há resistência, né? Esse é o sinal do Foucault. Onde há poder, há resistência. Então, esse movimento surdo, essa construção, né, tanto de vitórias, de conquistas, ela também é composta por desafios, por resistências, né? Então, movimento surdo que luta para que também espaços que foram conquistados não sejam fechados, né? Que lutam para que o surdo ele esteja no mesmo patamar do ouvinte. Então, são diversos embates que existem, não é tudo simples assim e rápido. Nós tivemos, né, também nesse processo, uma conquista muito grande com a meta 4.6 do Plano Nacional de Educação, né, de 2014. Na meta 4.6, a gente já começa a ter um pouco mais fortalecido essa questão da educação bilíngue de surdos, né? Que lá no decreto diz, né, que garante, mas precisamos de outros documentos, né, de outras ações que venham de fato, né, garantir. Então, uma dessas conquistas é a meta 4.6, que está no Plano Nacional de Educação, no PNL 2014. Hoje, né, para vocês perceberem, os sujeitos surdos, eles ocupam um espaço na sociedade, né? Quando os surdos lutavam lá em 1999, né, ainda precisava se construir, né, a sua questão identitária, difundir a sua questão cultural,
né, a sua questão linguística. Hoje não, hoje isso já está estabelecido, né? Hoje os surdos se mobilizam, por quê? Para que eles ocupem cada vez mais espaços, né? Se nós temos surdos, a Unicentro é uma instituição que tem um número muito representativo de estudantes surdos. Então, os surdos eles estão indo para as universidades, né? Os surdos eles estão indo ocupar outros espaços artísticos, né? Depois da pandemia da Covid-19, muitos surdos passaram a se posicionar mais, né? A ter o seu protagonismo, a difundir a sua língua por meio das redes sociais, das mídias. Então, o surdo ele vem ocupando cada vez mais espaços, né? Então, as lutas, as mobilizações, elas têm refletido, né, grandes conquistas, né, para o surdo. Então, ele tem ocupado esses espaços. A gente fala muito da questão educacional, né? Porque é hoje o contexto que a gente se insere enquanto licenciatura, enquanto universidade. Mas há também essa grande representatividade no contexto artístico, né? Em outras áreas, em outras profissões também. Quando a gente fala, né, dessa educação bilíngue de surdos, ela talvez com a questão, né, em 2022, um pouquinho antes, 2021, nós tivemos, né, uma outra conquista, que foi a Lei 14.191, que vem alterar a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, né? A Lei 14.191, ela vem agora trazer quem vai arcar com essa educação bilíngue. Porque até então a gente tem a educação bilíngue para surdo, independente se é um surdo, ele tem esse direito, ele precisa ter o seu direito linguístico garantido. Mas como, né? Quem vai arcar com isso? Então, agora a Lei 14.191 de 2021, né, que vem alterar a Lei de Diretrizes de Base da Educação, ela mostra quem vai arcar. Então, é a União. Então, existe um responsável. Em que momento que nós estamos agora da educação de surdos? Tivemos a lei, né, essa lei que altera a LDB, tivemos lá, agora entende-se, né, quem vai arcar, entende-se toda essa questão, mas a gente precisa de um norte, que é isso que a gente ainda não tem. Né? E, então, isso ainda não se definiu. A gente precisa das diretrizes, né? As diretrizes que vão... É um documento que a gente está aguardando para direcionar como essa educação bilíngue de surdos deve acontecer, né, nos municípios, nos estados e municípios. Então, a gente já teve um avanço bem grande, bem grande. Precisamos de mais? Precisamos. As nossas crianças surdas precisam, né? Porque hoje, onde as crianças surdas estão, né? Se eu não tenho uma oferta de educação bilíngue, né? Se eu não tenho essa oferta de educação bilíngue, onde as nossas crianças surdas estão? Guarapuava, né? Eu vou falar do contexto onde eu estou. Nós começamos aqui, quando a gente começou, com um projeto que a gente desenvolve voltado às crianças surdas, nós tínhamos 9 crianças surdas participando. É interessante que essa parceria com a Secretaria Municipal de Educação aqui de Guarapuava, né, ela cresceu e isso trouxe visibilidade no sentido de que os pais, eles começaram a saber onde, né, havia o serviço. Então, se a gente quer ofertar uma educação bilíngue, a gente precisa começar a pequenos passos, né, e mostrando, porque daí as crianças surdas vão surgindo, mas só tem um surdo. Um surdo, ele precisa ter o seu direito linguístico garantido.
Ah, mas vai criar uma escola para um surdo? Não necessariamente criar uma escola, mas o município pode prover uma sala bilíngue, né? De repente, começa ali com aquela sala, porque você ofertando o serviço, as crianças surdas vão começar a aparecer, como aconteceu aqui em Guarapuava, e hoje nós temos a escola bilíngue, né? Que foi inaugurada este ano, no início deste ano. Então, percebam que todo esse processo é um processo muito interessante. A escola aqui também não foi criada do nada, né? Não foi força de vontade política, não. Houve toda uma mobilização, né? Os movimentos surdos, atualmente, eles estão, né, a todo vapor aí, tentando buscar, nós existimos, nós estamos aqui, nós precisamos de voz, nós precisamos de vez, olhem as nossas crianças surdas, olhem os nossos jovens surdos, né? Então, há todo um movimento de luta para que os direitos, eles venham a ser, de fato, consolidados, né? Os direitos virem conquistas, né, de espaços. Então, hoje, nós estamos, né, nesse contexto de ofertar uma educação bilíngue de surdos, né, em todos os lugares, né? Porém, se deparando com muitas realidades que estão aquém daquilo que seria o melhor, né? Que seria o ideal para o surdo, para a criança surda. Para este momento de conversa, né? Eu já estou chegando no meu tempo. Era isso que eu queria compartilhar, conversar com vocês um pouquinho, né? Porque se vocês estão nesse curso de licenciatura, é imprescindível, né, que vocês saibam o porquê dessa disciplina, né? Então, essa disciplina, ela passou por um processo histórico, né, para chegar até o seu currículo, né, até seu currículo nas universidades, né? E nós, qual a nossa responsabilidade agora enquanto educadores? Vocês têm, né, esse compromisso com a educação? Ele não é só sendo professor de língua portuguesa, ele é com cada público, com cada estudante, com as suas especificidades, com as suas singularidades que vocês irão encontrar ao longo dessa jornada, né? E eu espero, assim, que realmente vocês possam ter um olhar, né? Não um olhar assistencialista, né? Ou não um olhar que vai encontrar o surdo, poxa, ele é surdo, que pena. Mas que vocês possam se empoderar do conhecimento sobre o surdo, a fim de garantir, né, que os direitos desses estudantes sejam garantidos, né, na sua aula de língua portuguesa, nas atividades que você promover, né, na sua disciplina, que vocês possam se empoderar, então, desse conhecimento sobre o surdo e possam dar a ele o direito, né, a uma garantia de qualidade no ensino que vocês vão ofertar. Então, nesse momento de conversa, eu encerro a minha fala. Eu não sei se tem tempo para pergunta, se tem alguma questão, mas para hoje seria isso o nosso bate-papo.